Simplifica, doutora, porque eu quero ouvir com muita calma hoje, comentar também com a nossa querida doutora Andréa Mendes, que veio com um tema super relevante mais uma vez pra gente. Essa semana eu li uma reportagem que me chamou a atenção e é sobre a possibilidade de se estabelecer aí uma multa em caso de traição no casamento. Você já imaginou isso? Olha só que loucura! Os noivos fazem o contrato antes do casamento. Aí, se houver traição durante o matrimônio, quem foi infiel deve pagar uma multa ao cônjuge. Eu convidei hoje a advogada doutora Andréa Mendes para mais um Simplifica Doutor e ela vai explicar isso melhor para a gente. Boa tarde, doutora! Boa tarde ao pessoal do Mosaico, aos ouvintes da Rádio 88. É um prazer estar com vocês para conversar novamente sobre assuntos que são tão importantes. É isso aí, vamos à primeira pergunta então. É possível mesmo, doutor, o pagamento de multa em caso de traição? Bem, um dos deveres do casamento é o dever de fidelidade, e isso está estabelecido na lei. Mas a aplicação de multa por infidelidade não é tão simples como parece. Apesar de ser um dispositivo legal, o dever de fidelidade, hoje em dia, quando a gente tem um casamento comum e vai fazer o divórcio, não se discute os motivos para o fim desse casamento. Se apenas um dos cônjuges afirmar perante o juiz que não é mais possível a vida conjugal, já é suficiente para que se possa pôr fim a esse casamento por meio do divórcio. Para que haja aplicação de multa por infidelidade, essa cláusula ela deve ser expressamente pactuada pelo casal antes do casamento, por meio de um documento que se chama pacto antinupcial. Esse pacto, como eu falei, ele é feito antes do casamento, em cartório, e se o casal quer colocar essa cláusula, uma cláusula desse tipo, é bom que ele procure um especialista, um advogado, para que essa cláusula seja bem redigida. Ali vai conter as hipóteses, os meios de provas que vão ser necessários para configurar essa infidelidade, valor de indenização, né, e outras especificações que o casal quiser. Eles assinando esse pacto antinupcial com essa cláusula, se um dos cônjuges vier a trair o outro, aí sim há a possibilidade dele conseguir receber essa multa. Não é somente o casamento normal. O casamento que você vai ao cartório ou à igreja e casa, casamento civil com efeito religioso, ou somente casamento civil, que o regime de bens é um regime da comunhão parcial, um casamento normal, que é o de que a gente vê por aí, que a gente tem no Brasil. Nesse tipo de casamento, mesmo que tenha infidelidade, que você até tenha provas, você não vai conseguir essa multa a que vocês estão se referindo, não. Essa multa aí é só com quando ela está presente num pacto antinupcial. Então tá explicado, gente. Não é qualquer regime de casamento que você foi traído, você foi traída, chega lá e que é a multa, porque isso tem que ser num contrato aí pré-nupcial. Para quem não sabe, a Andréa Mendes, que está aqui falando com a gente, além de advogada, ela também é psicanalista. Então, doutora, quero saber uma coisa. Por que tem tantas pessoas que se divorciam no Brasil e principalmente aqui no Sul Fluminense? O número chega a ser assustador. Falar sobre os motivos, né, que levam um casal a se separar, por que acontecem tantos divórcios, é algo muito complexo para a gente responder assim de uma forma tão rápida. Cada caso é um caso, cada situação ela é única e ela merece ser analisada detidamente, com calma, né, ouvindo as duas partes, para a gente poder pensar melhor sobre isso. Mas se eu pudesse dizer por que as separações acontecem tanto, eu penso que é porque as pessoas desistem pelos mais variados motivos, né? E eu acho que a gente, para ter uma vida a dois, a gente precisa, além do amor, obviamente, a gente precisa permanecer, a gente precisa querer permanecer, os dois precisam
querer continuar, precisam querer lutar, dar uma batalha cada vez maior para estarem juntos, né? E às vezes é necessário, muitas vezes é necessário também que a gente procure uma ajuda profissional, porque lutar sozinho, fazer sozinho dar certo, sozinho que eu falo é entre o casal, aquela situação ficar entre os dois apenas, não vai ser, muitas vezes não vai ser suficiente. Muitas vezes vai ser suficiente, vai ser importante e vai ser até eficaz a interferência de um terceiro que seja da confiança desse casal para ajudá-los nessa superação. Eu penso que a gente não deve desistir antes de tentar de todas as formas, né? E aí é isso que eu penso sobre o assunto. Não desistam tão facilmente, sem lutar pelo relacionamento, pelo amor do casal, né? Pelo amor de vocês. Muito obrigado, doutora Andréa Mendes, pelo seu esclarecimento aí em relação a essa questão, né, do casamento, também de divórcio e tudo mais. Porém, esses dias, eu quero aproveitar a sua participação aqui, vou explorar um pouquinho da sua inteligência aqui. Esses dias eu li também sobre pensão alimentícia para animais de estimação. Aí me vieram várias dúvidas, né? Mas eu queria saber uma única pergunta para você explicar pra gente. É verdade que isso está acontecendo aqui na Justiça Brasileira? Já teve algum caso assim? Bem, em relação à pensão para animais de estimação, né, os famosos pets, isso é algo que não está previsto ainda em lei. Nossa legislação brasileira não prevê pensão alimentícia para animais. Mas como muitos casais cuidam de pets, têm pets, né? São casados e têm pets, e aí quando há a separação, tem chegado ao judiciário muitas demandas no sentido de que depois, obviamente, depois que esse casal se separa, que o juiz estabeleça um valor mensal para que o outro pague para a manutenção desse bichinho, desse animalzinho de estimação, né? E já tem muitas decisões favoráveis nesse sentido. Mas isso vai ter que ser provocado, vai ter que ser discutido e o juiz, caso a caso, vai decidir se ele acha ou não que deve ser pago. E os recursos estão subindo, né? Quem é obrigado, está sendo obrigado a pagar por uma decisão judicial aí em relação aos pets, muitos estão recorrendo e está subindo esses recursos e estão chegando ao STJ, né? O STJ, salvo melhor juízo, ainda não tem uma posição definida em relação a isso, porque isso é uma questão realmente nova e está sendo formada ainda a jurisprudência, que é o conjunto de decisões reiteradas ao respeito de um mesmo tema. Então, isso está sendo pedido, não está previsto em lei e a jurisprudência está se formando nesse sentido. Já tem também muitos projetos de lei que estão tratando desse assunto. Então, eu penso que brevemente isso vai ser algo que vai estar previsto em lei, sim. Tá? Mas hoje a situação é essa. Muito obrigado, doutora Andréa Mendes, por mais uma vez aceitar o nosso convite aqui do Mosaico para participar com a gente do nosso quadro Simplifica Doutor. E semana que vem tem muito mais assuntos por aqui. Se alguém quiser falar com a advogada, com a doutora, é só anotar o contato dela. 998733729.